Os países mais ricos do mundo, na maioria dos casos, são também os que mais cometem suicídio. Segundo a OMS, esse é um dado extremamente relevante. Se o dinheiro fosse a solução, eles não estariam liderando esse ranking. Mas como assim, né? O dinheiro não resolveria todos os problemas? Essa verdade é dura e pouca gente tem falado a respeito desse tema. O que você tem sido bombardeado nas suas redes sociais é que existe uma solução, uma fórmula mágica para você ter mais dinheiro e ser mais feliz. E nem sempre essa é uma realidade. Nesse vídeo eu respondo para você com fatos modernos e também bíblicos se o dinheiro realmente traz felicidade ou se ele é só uma ilusão. Meu nome é Matheus Monteiro, esse é o canal Cristão Investidor e aqui a gente fala sobre finanças, investimentos e negócios à luz da palavra de Deus. Antes da gente continuar também, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para você continuar recebendo os nossos conteúdos aqui, tanto técnico quando a gente fala de investimentos e negócios, mas também quando também a gente fala de comportamento, sempre à luz da palavra de Deus. Hoje tem muita gente com o bolso cheio, mas com uma alma falida. Eu tenho contato com clientes milionários, pessoas que ganham muito bem todos os meses, com famílias lindas, conquistaram a casa dos sonhos, os negócios estão indo super bem, mas mandam mensagem para mim dizendo que querem se divorciar das suas esposas, dificuldades nas suas emoções, prestes a colapsarem com seus sentimentos. O caso mais triste que eu enfrentei sendo assessor de investimentos foi uma pessoa que chegou para mim com um patrimônio milionário, dizendo que precisava receber uma renda mais ou menos de 15 mil reais todos os meses. Disse para mim que estava cansada dos trabalhos braçais que ela era obrigada a fazer e que gostaria dessa renda mensal para suprir as suas necessidades e trocar de carro. Mas pasmem, essa pessoa tinha alguns milhões de reais na sua conta de investimentos, fora o patrimônio imobilizado que ela possuía, que somados dava em torno de 15 milhões de reais. E quanto que ela gostaria de ter de recurso financeiro todos os meses? 15 mil reais. Se ela vendesse tudo e colocasse numa aplicação a mais básica, na poupança, que é um lixo e não entrega nenhum tipo de rentabilidade para ninguém, ela já teria muito mais que esse valor mensalmente. Matheus, mas talvez ela estava com essa ganância ou com essa vontade de manter o seu patrimônio porque ela tinha um marido para ajudar, um filho, alguém que era extremamente valioso para ela. Nunca vi citar amigo, não era casada, não tinha filho, não tinha ninguém para deixar herança. O que eu vi? Uma pessoa extremamente mesquinha, egoísta, perdida, exausta, sem ter absolutamente nenhum tipo de rumo na vida. Ela estava buscando um profissional que trouxe para ela uma série de soluções, não só financeiras, mas também além do que era financeiro para ela fazer, e simplesmente nada estava bom. Tudo o que todo mundo oferecia estava errado, ou ela colocava defeito, ou queria encontrar algum pelo em ovo para que fosse um trabalho mais excelente. Segundo o que ela julgava, o meu trabalho não valia de nada, o trabalho de outras pessoas não valiam de nada, e tudo o que a gente fazia para ela tinha algum tipo de defeito. E se fosse um caso complexo, onde ela não tivesse nenhum tipo de patrimônio e ela precisasse de alguma coisa para sustentar, tivesse uma família dependendo dela, mas não era o caso. Tudo isso não é uma garantia, todo esse patrimônio, tudo que estão te vendendo na internet não é uma garantia de felicidade e alegria. O dinheiro, ele é uma ferramenta, ele é importante, a gente fala sobre dinheiro aqui, esse é o meu principal business, digamos assim, falar e multiplicar o dinheiro para os clientes que chegam até mim. Mas eu quero já te dizer que o dinheiro ele não vai tratar de um problema emocional que você tiver, não adianta você buscar nele as soluções da sua vida, porque ele é um péssimo patrão e você vai ser um perfeito escravo. Eu tenho percebido que as pessoas correm, trabalham, conquistam, e elas continuam no mesmo lugar. Insatisfeitas, querendo sempre o próximo passo, o próximo dia, o próximo mês, o próximo salário, o próximo faturamento, porque as suas almas estão completamente sedentas por aquilo que é espiritual e que nenhum valor monetário vai poder suprir a vida delas. A gente vive numa corrida sem fim por dinheiro, por status e por validação. Como se aquilo que você tem de carro, de casa, de conta bancária justificasse o seu caráter ou quem você é como pessoa e o quanto você deu certo na vida. Se fosse assim, o Chester Bennington, o Kurt Cobain, o Robin Williams, o Chris Cornell e o Alexander McQueen, todos eles não teriam tirado as suas próprias vidas, já que tinham uma condição financeira de fama e de status muito grande. A lista de pessoas ricas e famosas que encerraram as suas próprias histórias poderia ser muito maior do que a que eu citei aqui para você, mas eu quis trazer apenas 5. Agora, se a gente for falar de depressão, ansiedade, de problemas emocionais, a gente pode inserir aqui também o Jim Carrey, a Lady Gaga, a Demi Lovato, a Selena Gomez, o Justin Bieber, o The Rock, todos eles milionários, às vezes bilionários, que têm algum tipo de problema emocional. O dinheiro, eu já quero te alertar, ele não traz e ele não é sinônimo de felicidade. Um ponto importante da gente pensar é que o dinheiro, ele tem se tornado o fim de todas as coisas. Tudo se torna justificativa para que você alcance um determinado montante financeiro
lá na frente. O dinheiro em si, eu já disse aqui algumas vezes, ele não é o problema. A realidade prejudicial é quando ele se torna um Deus silencioso num primeiro momento, mas que daqui a um tempo começa a te dar ordens e gritar no seu ouvido para que você o siga de maneira cega e inconsequente. A Bíblia diz, inclusive, em Eclesiastes 5:10 o seguinte: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. 1 Timóteo 6:10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. São versículos autoexplicativos que eu não preciso nem me aprofundar. E antes da gente continuar, te lembrar, curta o vídeo, se inscreve no canal, que ajuda a gente bastante aí. Vai lá, dá essa moral pra gente. Eu quero citar pra você alguns dados reais do nosso país que diz o seguinte: 70% dos brasileiros compram por impulso em momentos de estresse. Essa é uma notícia do SPC Brasil. O consumo de drogas, as apostas sem sentido, a compulsão alimentar, tudo isso tem sido válvula de escape para uma mente e para um coração, para uma alma que busca por Deus, mas não encontra nada parecido. E tenta, nessas emoções momentâneas, suprir uma necessidade que vai passar muito rápido. A busca cega por dinheiro e status tem colapsado famílias, gerado dívidas e trazido um recorde absurdo de ansiedade que nós temos enfrentado. Eu já falei aqui nesse canal, mas o ano passado, no Campeonato Brasileiro de 2024, 15 dos 20 times que disputavam o Brasileirão eram patrocinados por casas de apostas esportivas. Muito provavelmente esse número piorou no ano de 2025. Como alguém que gosta de esportes e assiste jogos, eu tenho percebido que intervalos comerciais 60, 70, às vezes 80% deles têm sido sobre apostas esportivas e jogos de azar para que as pessoas preencham as suas almas com algum tipo de diversão. Esses dias, inclusive, no Fantástico, antes de um comercial, eles estavam fazendo uma chamada para uma reportagem que viria em seguida. E o tema central dessa reportagem era falar exatamente disso, de apostas, de jogos de azar, de problemas em relação a esse mercado. E conforme o intervalo inicia, a primeira empresa que estava ali fazendo propaganda era um site de jogos de azar. A Bíblia sempre falou disso e sempre nos deu um caminho a seguir diferente do amor ao dinheiro e do recurso financeiro se tornar o seu patrão, aquele que domina você. Tanto é que Jesus, em Mateus 24, diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A Bíblia e Jesus não demoniza o dinheiro, não torna o recurso financeiro algo que está atrelado ao diabo. Mas a palavra de Deus sempre nos alerta do quanto isso pode se tornar doentio e prejudicial. Se você for ver as orientações de Paulo para as lideranças nas igrejas, em algumas vezes ele fala a respeito dos líderes tomarem cuidado com o dinheiro, não serem avarentos, por exemplo. Porque em algum momento isso poderia se tornar um calcanhar de Aquiles, onde eles se perderiam. E quantas igrejas, quantas casas de Deus, quantas lideranças têm se perdido por causa do uso indevido das ofertas, dos dízimos e das contribuições, e utilizando mecanismos até psicológicos para manipular as pessoas, para que elas entreguem os seus patrimônios nas mãos deles, para que eles enriqueçam e tenham sucesso aqui nessa terra. Isso é muito triste, porque a casa de Deus deveria ser um lugar de refúgio e onde a gente deveria escapar num mundo colapsado igual o nosso. Mas até aí o dinheiro conseguiu encontrar lugar no nosso coração e a Bíblia diz que nós somos o corpo, né? Então, se você é cristão, o pecado do seu irmão também é o seu pecado. Então, todos nós não devemos olhar com um olhar de julgamento, mas como um olhar de arrependimento, pedindo misericórdia para Deus, porque é um tema muito grave. Em primeiro de tudo, a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não encontre no seu coração um orgulho achando que você é melhor do que um irmão que caiu. Nós somos e estamos suscetíveis a cometerem os mesmos erros ou até piores. Então não deixe o orgulho entrar no seu coração. Segundo também o Serasa e o IBGE, os seres humanos têm se enrolado em dívidas, tentando acompanhar uma vida pela qual eles não têm nenhum tipo de capacidade financeira para viver isso. As pessoas financiam e pagam preços altíssimos por casas melhores, por carros melhores, para justamente mostrar para as pessoas que elas estão num outro patamar, que muitas vezes não reflete a realidade delas. Lembro de uma frase que eu vi há um tempo atrás que diz mais ou menos o seguinte: quem finge ser rico vai se tornar pobre de verdade. Então isso é muito perigoso para nós. A geração que mais tem acesso à informação, rapidez, tecnologia é a que menos tem liberdade porque se tornou um escravo do status e do dinheiro. Eu lembro de uma frase do Messi que disse algumas vezes que ele gostaria de ser anônimo para poder ficar em paz com a sua família. Mesmo tendo tudo, ele sabe que ele não tem a liberdade que ele gostaria porque ele é muito famoso. Então nem sempre a fama e o dinheiro é benéfico e aquilo que te venderam não é tão bom assim. Mas eu quero te ajustar aqui, eu quero dizer que o dinheiro é bom, ele sustenta famílias, ele te permite ser generoso e abençoar outras pessoas, ele permite com que você ajude a sua casa, que tanto é que a Bíblia nos ensina a fazer isso, que aquele que não cuida dos seus negou a própria fé e é pior que o descrente. Então você precisa ter recurso financeiro, às vezes para sustentar os seus pais numa velhice, para passar por alguma dificuldade em família e você os abençoando. Então isso eu vou sempre falar aqui, mas eu quero te incentivar a ter um equilíbrio para que isso não se torne um Deus e você trabalhe em prol do dinheiro ao invés do dinheiro trabalhar por você. A Bíblia diz, inclusive Salomão falando a respeito disso: não me des nem a riqueza nem a pobreza. Então ele queria algo equilibrado para poder justamente
não passar por nenhum tipo de dificuldade, mas ao mesmo tempo não se corromper. Ele foi rico, Deus o abençoou nesse patamar, mas ele entendia que esse equilíbrio era o que mais importava. Eu quero te dizer que você vale mais do que a sua casa, do que o seu carro e do que a sua conta bancária. Esses dias eu vi uma provocação de uma moça que perguntava para outras pessoas no mesmo ambiente que ela e dizia assim: eu te dou 10 milhões de reais para vocês, mas vocês não acordam amanhã. Vocês querem? E aí eles disseram não. E a resposta dela para eles foi a seguinte: então quer dizer que acordar amanhã vale mais que 10 milhões de reais. E é exatamente isso que eu quero te incentivar. Você não deu certo pelo carro que você dirige, pela casa que você tem, onde você mora, por quantos milhões você tem na sua conta. Você deu certo por ser um homem honesto, uma mulher íntegra, alguém que serve a sua comunidade, que ama a Deus acima de todas as coisas e abençoa as pessoas no máximo possível. Isso que eu queria que você entendesse. O dinheiro ele não traz felicidade, ele é bom, ele é ótimo, você precisa prosperar para abençoar outras pessoas, mas o dinheiro ele precisa ser colocado no lugar dele como ferramenta e não como centro da sua vida. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.